Olá gente, tudo bom? Meu nome é Júnior Braga, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e não se esquecer de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Vou deixar meu Instagram e meu Facebook e também vou deixar na descrição do vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas para vocês, mas a principal delas é: a Europa está fechada ou não para brasileiro? Eu vou começar primeiro explicando, e revisando alguns pontos em relação àquele vídeo sobre o lockdown e a reabertura da Irlanda. Então, a partir do dia 8 de junho, o plano foi revisado e a gente está possibilitado a andar até 20 km a partir do nosso condado, da nossa região que a gente mora. Além disso, grupos de até 6 pessoas. E aí, isso conta o quê? Você pode se reunir em lugares públicos ou em lugar privado. Você pode se reunir com pessoas do lado de fora da casa delas, em parques, em ruas e avenidas, ou dentro da casa. Mas esse limite dentro de casa é contando com os moradores da casa. Por exemplo, no nosso caso aqui. A gente aqui, nós somos em 7. Então eu não posso trazer gente aqui, legalmente falando, de acordo com a orientação do governo para a reabertura da Irlanda. Em relação ao transporte público, ônibus, DART, luas, todos esses transportes estão orientados a funcionar da mesma medida que estava antes, respeitando a distância de segurança, E essa distância são de 2 metros, então a orientação do governo é para que você evite utilizar transporte público se necessário, deixando ele restrito ao grupo de risco, que precisa utilizar ele, e você fazer o seu percurso a pé ou de bicicleta. Seria o ideal nesse momento. Essa semana também a gente teve a reabertura da Pennies. Ela reabriu na sexta ou no sábado, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui o vídeo de como foi a aglomeração, gente. E você pode julgar se teve respeito ou não em relação ao distanciamento de segurança que o governo tanto aborda, as pessoas estavam completamente surtadas para ir lá comprar roupa, não entendi o motivo. Eu acho que as pessoas comeram demais nessa quarentena e acabaram que perderam todas as roupas, precisaram se desesperar para ir lá. O vídeo completo está no meu IGTV e também está na minha página do Facebook. Se você quiser se dar um pulinho lá, você assiste ele completo. É um vídeo de 1 minuto, vale muito a pena se você quiser dar uma olhada. A orientação do governo para que você utilize máscaras ou coberturas faciais não é obrigatório, mas é orientado. Então fica a seu critério se você vai utilizar ou não. Mas se você tiver contaminado, o ideal é que você utilize. É facultativo, você decide se você vai usar ou não. A partir do dia 15/6, a gente teve a abertura de todas as lojas e praticamente de todos os comércios aqui na Irlanda. Então o que aconteceu? As lojas estão reabertas, como a própria Pennies e outras Sport Direct e outras lojas que você quiser ir comprar de departamento, aqui, etc. Só que todas elas têm que respeitar o distanciamento de segurança, que são os 2 metros. Todas as medidas foram revisadas pelo governo. Eles revisaram porque viram que está tendo uma regressão na contaminação, mas mesmo assim ainda precisa cumprir essas orientações de afastamento, de você se manter em segurança, tá? Então não esquece as questões de higiene, nada disso. O governo ainda mantém essas medidas restritivas, só que está flexibilizando em relação às datas de reabertura e de aglomeração de pessoas, de você se movimentar, estar com seus amigos. A ideia da Comissão Europeia, até dia 1º/7, é possibilitar também a transição entre países. A orientação do governo irlandês nesse momento, gente, é o seguinte: se você não tem a necessidade de ir para outro país por questão profissional ou qualquer outra mais importante que seja, evite. Permaneça aqui dentro da Irlanda e só quando tiver essa reabertura entre os países oficialmente falando que você pode participar dessa migração entre os países. Migração seja para turismo, enfim, Você pode fazer qualquer tipo de viagem. Mas a orientação por hora é que você não faça esse tipo de movimentação por dentro da União Europeia, porque a ideia deles é que dia 1º/7, com o auge do verão europeu, todos os países estejam reabertos, até porque muitos países aqui da Europa sobrevivem boa parte da economia local por causa do turismo. Aqui a própria Irlanda funciona assim, a Grécia, Portugal, etc. Todos esses países estão adotando medidas para que dia 1º/7 consiga reabrir e possibilitar a movimentação entre as pessoas que estão dentro da Europa. Obviamente, os países membros vão poder se movimentar.
Só que aí que entra o título desse vídeo. A Comissão Europeia solicitou aos Estados-membros, né, todos os estados que compõem a União Europeia, que eles enviem uma listagem dos países que eles consideram seguros para que possa ser permitida a entrada dos moradores, né, dos nacionais desses países aqui, com a possibilidade de turismo, né, para vir visitar mesmo a Europa e movimentar a economia. E onde que está o X da questão, né, e o que é o maior problema que a gente tem agora? As medidas de segurança, a gente sabe que as medidas que foram adotadas no Brasil, não adianta a gente reclamar pelo que passou, né, mas passou e é fato. Foi completamente oposta a todas as orientações de OMS, de todos os grupos internacionais. E a tendência e como está se mostrando a caráter mundial, a grande possibilidade dos brasileiros serem proibidos de entrar. Por quê? A orientação da Comissão Europeia é que apenas países que tenham apresentado medidas de segurança, política restritiva e de combate a essa pandemia e que esteja sob controle, com os dados tão transparentes em relação à contaminação interna, né, ao quanto da população está contaminada, a disseminação desse vírus entre os habitantes, por 100 habitantes, se não me engano, que é a contagem, esse diferencial que pode possibilitar o Brasil de vir viajar para cá. Porque ainda não foi emitida até agora, eu ainda dei uma pesquisada antes de finalizar o vídeo, porque eu queria falar sobre isso, só que eu queria ter certeza, né? Então vou postar esse vídeo mega tarde, porque eu queria ter certeza que essa informação ainda não saiu. Ainda não tem uma listagem oficial de países que não podem vir para a Europa. O que tem são sinalizações de possíveis países que não poderão ter os seus moradores vindo para cá. E o que muda? Por exemplo, eu tenho passaporte brasileiro. Para mim não vai mudar nada porque eu estou na Europa. Minha residência está sendo na Europa. Então, se você está na Europa, não tenha preocupação, gente. Ou se você estiver em qualquer outro país que estiver autorizado a vir para cá, você não tem que ficar pensando, eu não vou conseguir viajar para a Europa se for o seu interesse. Você vai conseguir sim. Agora a preocupação maior é sim para os intercambistas que estão no Brasil. A orientação que está tendo, né, por enquanto, que eu já vi alguns grupos, algumas postagens no Facebook, eu já vi alguns perfis, hoje mesmo eu vi o Expresso Irlanda, foi Expresso Irlanda, o Expresso Irlanda publicou 2 dias atrás em relação a toda a política de reabertura, né, a Irlanda.com publicou em relação à questão das pessoas que estão vindo, que a orientação, que eu já tinha lido sobre isso, Portugal, Inglaterra e Irlanda estão adotando medidas de quarentena. Essas pessoas que chegarem do Brasil ou dos Estados Unidos, elas vão passar por um período, vão assinar um termo de 14 dias de quarentena. Por enquanto, a medida está sendo essa, as pessoas estão sendo perguntadas, estão sendo paradas na imigração sim, mas a qualquer momento pode apenas mudar e falar que não entra mesmo. Então é preocupante, é uma situação alarmante. A gente espera, né, que o nosso país ele dê a volta por cima nesse momento, que os brasileiros possam cumprir e fazer valer esse sonho, esse projeto. Eu sei como que é se programar para o intercâmbio e eu não consigo imaginar o que as pessoas estão passando nesse momento em que já estavam pertos para vir e que infelizmente teve que deixar esse projeto adiado por conta de medidas e por conta de uma pandemia, né, do que está acontecendo no mundo. Então, gente, o recado do vídeo era esse, que sim, grandes possibilidades do país se fechar, da União Europeia se fechar para brasileiros, mas por enquanto não tem nada oficial. Então, o que eu orientaria, se eu tivesse nesse momento e eu não tenho segurança, né, de vir, porque eu não sei, a qualquer momento pode mudar, eu esperaria e adiaria o meu intercâmbio sim para 2021. Eu acredito que agora, nesse momento, você vir para cá ou comprar uma passagem diante dessa situação, do cenário que a gente está vivendo, é muito arriscado. Então, para mim, eu acharia o melhor nesse momento, para mim, se eu estivesse na sua situação, se eu tivesse desse jeito, sabe? É porque eu estou tentando falar de uma forma para ficar mais claro. Porque assim, se eu tivesse do jeito que você se encontra agora, eu iria esperar. Não tem, infelizmente, o que fazer. Então, acredito que você possa tentar. Agora, eu tenho certeza que vai ser muito difícil de você conseguir entrar e ficar tranquilo. Eu orientaria, no primeiro momento, programa para o final, para 2021. Eu orientaria, programa para 2021, as coisas começando a normalizar aqui
e de acordo com a listagem que for divulgada ou não, aí sim eu manteria a viagem para esse ano. Então converse com o seu consultor, se você estiver vindo por agência. Conversa com o seu consultor, se informa com ele como seria a melhor maneira para vocês resolverem essa questão. Então, gente, agradeço de coração por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe com um amigo, com alguém que tem interesse em intercâmbio, ou até mesmo com alguma pessoa que você esteja conversando sobre a política de reabertura, se é ou não real o que está acontecendo no mundo. Então você compartilhe esses vídeos, eu pretendo postar mais algumas coisas sobre essa temática. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, né? O meu Facebook, eu tenho a página no Face, é Júnior Pelo Mundo. Eu tenho o meu Instagram, Júnior na Europa. E aqui o canal, que vocês não podem deixar de se inscrever, é Júnior na Europa também. Um beijão, gente, até o próximo vídeo. Tchau!